Olá, meu nome é Jéssica Caraba Lopes. Eu desenvolvi esse projeto de título Biopic de Mulheres no Cinema Contemporâneo, uma análise comparativa entre Joy, o nome do sucesso, e Erin Brockovich, uma mulher de talento, com orientação da professora doutora Raquel Gomes e co-orientação da doutoranda Júlia Dias, ambas do IFISH. Como introdução do trabalho, tivemos a presença do cinema no cotidiano das pessoas, além da análise de alguns aspectos de representações, principalmente de mulheres. Porém, dentro do cinema existem vários gêneros e o escolhido a ser trabalhado foram as biopics. Como objetivo, tivemos a análise e discussão das representações feitas nesses dois filmes e quais são os estereótipos que estão impregnados, principalmente os patriarcais. Como materiais, foram utilizados os dois filmes, além de artigos científicos, análise de filmes e críticas de cinema. A metodologia se deu através da leitura desses materiais e de comparações utilizando tabelas, imagens e textos. O cinema é um grande instrumento cultural e pode representar estereótipos e até mesmo influenciar que alguns estereótipos se impregnem na sociedade. E as biopics são basicamente um retrato ficcional de alguma personalidade marcante da sociedade. Em relação a representações no cinema, as mulheres basicamente foram representadas através de uma visão patriarcal, muitas vezes objetificadas e sexualizadas, e enquanto aos estereótipos, o homem basicamente é tido como herói e a mulher como a mocinha. E o patriarcalismo, apesar de ser bem complexo, é basicamente uma autoridade imposta do homem sobre a mulher. O primeiro filme a ser trabalhado foi o Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, do ano 2000, que tem a capa do filme. Na esquerda tem a atriz Julia Roberts, que interpreta a Erin, e na direita tem a própria Erin. O filme é basicamente uma ambientalista estadunidense, mãe de 3 filhos, que acaba se envolvendo em um acidente com um médico, porém perde a ação judicial. E então ela pede que o seu advogado a empregue em seu escritório. Então, em um dia, na organização de arquivos, ela se depara com um caso de uma empresa que está contaminando a água de uma população da Califórnia. Então, ela decide investigar insistentemente até conseguir solucioná-lo. E o outro filme é o Joy, o Nome do Sucesso, de 2015, que tem a capa do filme. Na esquerda tem a própria Joy e na direita tem a atriz Jennifer Lawrence, que interpreta a Joy. A história é basicamente de uma mulher divorciada, mãe de 2 filhos pequenos, que mora com sua família e é a chefe da casa. Então, para facilitar os afazeres domésticos, ela decide criar um esfregão. Porém, ela passa por muitos contratempos, mas não desiste de atingir as suas metas. Então, para obter os resultados, foram feitas algumas comparações e em determinados aspectos. O primeiro deles foram as vestimentas. A gente percebe que o filme tenta retratar a Erin como uma mulher que pode ser considerada como vulgar por algumas pessoas, e enquanto a Joy pode ser considerada como mais recatada. O outro aspecto a ser comparado foram as relações familiares, e a gente percebe que a Erin e sua família são vistas com muito preconceitos pela sociedade, porém o filme tenta evidenciar as lutas dela. Enquanto a representação da Joy ainda está impregnada a uma visão patriarcal, um exemplo é a presença da minha irmã dela, já que foi uma criação do diretor e acaba reforçando a ideia de rivalidade entre mulheres. E outro aspecto a ser comparado foram as relações de trabalhos, que apesar de ser bem similares, pois ambas são bem determinadas, a Joy ainda é retratada de uma maneira mais serena e a Erin de uma maneira que explicita mais seus pensamentos. E uma outra relação a ser comparada foram as amorosas, que a gente percebe que os companheiros delas têm uma relação de dependência com elas, e isso é uma inversão de papéis na sociedade patriarcal. Então, como discussão, um aspecto relevante a ser destacado é a questão do tempo dos filmes, que apesar de eles serem contemporâneos, tem 15 anos que os distanciam, e a gente percebe que muitos aspectos não mudaram e alguns chegaram a retroceder. Isso reforça a ideia de como é difícil mudar as perspectivas de gênero na sociedade, principalmente a patriarcal, onde se enfrenta o machismo, estereótipos, julgamentos e preconceitos. Então, como conclusão, a gente percebe que os filmes retratam as mulheres através de uma visão patriarcal e representam vários estereótipos. Então, é importante que a sociedade tente representar as mulheres como elas são em suas realidades e não através da visão patriarcal. Aqui estão as referências utilizadas. É isso. Obrigada.